achei uma dúvida do nosso auditório virtual da Rafaele. Está dizendo o seguinte, mesmo quem tem o fluxo intenso pode usar o coletor? Quais são os riscos de vazar, doutora? Bom dia, Mariana. Tudo bem? Dia. É muito importante que ela defina qual tamanho de coletor ela vai comprar. Então, para comprar o coletor, ela precisa usar 2 parâmetros. Um é o tamanho do colo do útero e a distância até o introito vaginal, e o outro é o volume de fluxo menstrual. Então, para as mulheres que têm um volume mais exuberante de fluxo menstrual, o importante é comprar um coletor um pouco maior, para que o fluxo seja contido. Dá para adaptar, então? Dá para adaptar, totalmente adaptável. Ele é flexível, maleável, fácil de introduzir e tem os tamanhos de acordo com o fluxo e com o tamanho do colo. Então fica bem fácil. Muito bem. A questão do fluxo menstrual pode causar alguns contratempos para as mulheres e uma dessas questões é a endometriose. A gente sempre fala sobre esse problema que é difícil de diagnosticar, causa problemas às vezes até incapacitantes, não dá para trabalhar, não dá para fazer nada, como aconteceu com a Josiane. A Michele Loreto, apresenta ela para a gente agora. Depois da segunda gravidez, aos 33 anos, a vida de Josiane mudou. Todo mês ela tinha cólicas menstruais insuportáveis. Eu não aguentava trabalhar, eu ficava de cama, meu sangramento era muito forte. Foram 10 anos vivendo com dor. Quando ela descobriu que a causa era a endometriose, o intestino já estava obstruído. Josiane fez uma colostomia. Numa cirurgia, colocou uma bolsa ligada ao intestino para poder eliminar fezes e gases. Eu parei de fazer muita coisa que eu gostava. Eu gostava muito do final de semana, pegar um filho pros parquinhos, eu não tinha mais aquele pique. Minha vida parou. Josiane também teve que se afastar do trabalho. Era preciso fazer a cirurgia de endometriose. Ela entrou na fila de espera na Santa Casa de São Paulo, mas 3 anos depois, nada da operação sair. Minha espera não ia ter fim, eu não ia desistir. Eu ia continuar na espera. A história só mudou quando Josiane recebeu a ajuda de um projeto social que tenta acelerar o atendimento das mulheres que esperam por uma operação aqui na Santa Casa. Através de doações privadas e anônimas, eles conseguem um dinheiro para a cirurgia que é bem cara. Em um vídeo, pouco antes da cirurgia, dá para ver como a doença fazia a Josiane sofrer. Eu fiquei disposta, não tenho coragem de nada, não pode sair. Ela teve que retirar o útero, o ovário e as trompas. E o intestino, afetado pela endometriose, voltou a funcionar normalmente. 1 mês e meio depois da cirurgia, muita coisa já mudou. Josiane voltou a fazer coisas simples, mas que não conseguia antes, como ir até a padaria. Usa roupas que antes não usava e tá até mais vaidosa. Eu quero trabalhar, ter minha vida. Eu quero viajar com meus filhos. Aqueles 3 anos que ficou parado, eu quero recuperar. Os 3 anos que ficou para trás. Eu quero vida nova. Coisa incrível essa doença, né, doutora? Porque assim, é uma recuperação da qualidade de vida quando você tem uma oportunidade de fazer uma cirurgia para você voltar literalmente a viver. A cara dela diz tudo. Mariane, é fantástico. A cara dela é o que vale a pena todo o projeto, vale a pena todo o sacrifício, porque neste caso da Josiane, ela teve uma complicação gravíssima da doença. Vamos entender o que é a doença, então, para a gente entender melhor o que pode acontecer. E muita gente, às vezes, tem que retirar órgãos por causa dessa doença. Né? Vamos entender um pouquinho. Então, a endometriose é quando o endométrio, que é a camada interna do útero, ele é doente, né? Ele sai do seu estádio normal e tem um comprometimento por fatores imunológicos, angiogênicos, e que este endométrio, junto com o sangue menstrual, eles refluem pela trompa e caem na cavidade pélvica. E assim ele pode acometer bexiga, vagina, intestino, ovário, trompa, o peritônio, que é o tecido que recobre os órgãos. E aí sim, ele causa sintomas de acordo com o local de acometimento. E no caso da Josiane, acometeu o intestino. Então, quando acomete o intestino em estágios avançados, às vezes precisa até de uma cirurgia para remoção desta doença no intestino e nos outros órgãos que ele acomete. A gente tem uma dúvida aqui, doutora. Vamos ver, a Patrícia está falando conosco. Qual o exame recomendado para descobrir se tem endometriose? Cólica com dor intensa é um sinal?
Patrícia, a cólica, Fernando, com dor intensa, que não melhora com anti-inflamatórios e que atrapalha a mulher de ter uma vida social, de fazer as atividades normais, academia, ginástica, trabalho, essa cólica não é normal. E aí sim é o ponto de gatilho para a gente investigar uma possível endometriose. E qual é o exame que diz isso realmente é endometriose? O exame que diz se a endometriose estiver acometida no ovário fica fácil, porque aí um ultrassom simples transvaginal, Mariana, consegue dizer para nós ela tem endometriose no ovário. Mas se não for ovariana, for uma endometriose mais profunda, aí ela vai precisar de um exame mais especializado. Um exame vaginal, que a gente fala que o diagnóstico, a clínica é soberana, então um bom exame vaginal já sugere e a gente pode chegar numa ressonância, que é um exame que direciona, e até um ultrassom transvaginal para mapeamento da endometriose. Existe um exame específico para isso, mas aí até a paciente chegar daquela queixa para esse exame, é um período muito longo. O diagnóstico demora muito. Demorado, muito vezes, tardio, né? Depende da queixa, valorizar a queixa e de um bom exame físico. A gente recomenda sempre um bom exame físico para aquela mulher que tem uma queixa acentuada de cólica menstrual e dor na relação. Agora, um dos tratamentos pode ser feito com um DIU que tem hormônio, né? Por que realmente melhora a endometriose em muitos casos? Mariana, o DIU que tem hormônio, ele é muito bom para segmento de tratamento. Geralmente, essa doença profunda, o tratamento é cirúrgico. E a gente faz o segmento com esse DIU que tem um hormônio chamado levonorgestrel, que a gente consegue manter esse endométrio, que é a camada interna. Ele serve para duas coisas, Mariana, para contracepção, né? E também para manter esse endométrio normal, sem a sua alterações endometriais, e isso pode ajudar. Então é apenas introduzir, né, o DIU na cavidade, coloca esse DIU e ele pode ficar por 5 anos. Esse DIU, pode ser utilizado também como tratamento complementar ao tratamento cirúrgico da endometriose, ele pode ficar por 5 anos e libera um hormônio chamado levonorgestrel. E aí sim a gente consegue manter esse endométrio mais saudável. Sob controle. Sob controle. E aquele refluxo que a gente mostrou inicialmente pode até ocorrer, mas com o endométrio medicado. E isso contribui bastante para benefício da endometriose.